Se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é para todos. Então, bora aprender teologia juntos? E hoje a gente vai falar sobre algumas características de pessoas que não nasceram de novo. É isso mesmo, tem gente que não nasceu de novo e confunde esse novo nascimento, essa conversão, com algumas características e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, bora pro vídeo! Para falarmos sobre esse assunto, temos que primeiro falar sobre um perfil de pessoas que é muito comum, um problema rotineiro e comum no cristianismo. São pessoas que acham que são convertidas, acham que de fato passaram e vivem essa experiência, se podemos assim dizer, de um novo nascimento, acham que de fato compreenderam, acham que essa obra do novo nascimento, da conversão, de fato aconteceu na vida delas por conta de associarem o novo nascimento e essa conversão a algumas práticas comuns. E muitas dessas práticas, se não a maioria delas que vamos tratar aqui, são práticas boas que devem ser feitas, mas não são as práticas que testificam de fato o que é um novo nascimento. Não são as práticas que testificam de fato o que é uma conversão genuína. Essas pessoas, associando-se dessas características, elas acreditam que essas características são o bastante para, podemos dizer, provar e se dizer convertidas, nascidas de novo, de forma genuína. Então, vamos a essas práticas. Logicamente, esse vídeo não é amplo bastante para falar de tantas práticas que podem ser confundidas como práticas que testificam um novo nascimento e uma conversão. Entretanto, eu acredito que as que estão aqui são muito comuns e muito rotineiras quando se trata desse assunto. É claro que isso é muito particular e muitas outras infinitas características nesse sentido que são confundidas com uma conversão genuína, um novo nascimento, poderiam ser enumeradas aqui, mas isso é algo até muito particular. Mas essas são muito importantes e eu quero falar sobre elas. Primeiro, olha, a conversão, um novo nascimento, um genuíno novo nascimento, uma conversão, não é ir à frente após um apelo, que, por exemplo, é feito por vezes em uma igreja, por um pregador, um pastor, um discipulador que está à frente em uma reunião, em uma assembleia nesse sentido. Conversão, novo nascimento, não é ir à frente após um apelo e receber uma oração. É claro, eu sou muito respeitoso em entender que esse apelo pode fazer parte de uma conversão, ele pode fazer parte de um novo nascimento, pode acontecer, pode ser uma experiência genuína e real, e pode ser até uma experiência gerada pelo próprio Deus, mas isso não é toda a conversão, isso não é todo o novo nascimento. Não podemos pensar que porque fomos até a frente e, de certa forma, confessamos e nos rendemos a Jesus Cristo por conta de um convite, um apelo que ali foi feito, recebemos uma oração, preenchemos um formulário, fomos cadastrados talvez em uma membresia de uma demasiada denominação. Não podemos pensar que por conta disso o nosso novo nascimento e a nossa conversão genuína é testificada. Então, conversão não é ir à frente após um apelo e receber uma oração. Mas um segundo aspecto, olha, a conversão não é viver uma vida de moralidade melhor do que a dos outros. Isso às vezes surge esse paradigma por vezes na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Elas pensam que ser convertido, que viver um novo nascimento é ter uma moralidade melhor do que as outras pessoas, é ter práticas que são tidas como mais cristãs. E logicamente, uma pessoa genuinamente convertida, uma pessoa que de fato nasceu de novo, ela se esforça e ela faz o possível para praticar boas obras, ela pratica boas obras. E não que essas obras sejam feitas e geradas por ela mesmo, sabemos que não, mas em um sentido mais racional, estrito, ela busca fazer boas obras. Isso faz parte da conversão, mas não é toda a conversão o fato de ter uma moralidade melhor do que a dos outros, viver uma espécie de uma competição.
Por vezes isso pode ser um legalismo e não uma conversão genuína. Mas ainda, conversão não é ser engajado em causas sociais. Existem pessoas que caem nesse errôneo caminho. As pessoas pensam que porque tem uma certa facilidade, um desejo no coração de ajudar pessoas oprimidas, pessoas que precisam nesse sentido, pessoas que têm uma dificuldade social e essas pessoas estão sempre abertas a ajudar, elas pensam que por isso elas nasceram de novo. Vale lembrar que, por exemplo, Judas teve essa atitude quando aquela mulher foi derramar um perfume caro nos pés de Jesus. E Judas, podemos compreender nitidamente ali que não se converteu de forma genuína. Então, o fato de alguém estar inclinado a ter boas práticas sociais, estar engajado nesse tipo de obra, não significa que essa pessoa nasceu de novo e se converteu de fato. E, logicamente, um convertido, uma pessoa que nasceu de novo, ela se preocupa com essas pessoas que sofrem essas calamidades e dificuldades sociais. Ela se preocupa em ajudar essas pessoas e, afinal, a Bíblia ensina os cristãos a fazer isso. Isso é missão da igreja, está incluído na missão de Deus, a igreja agir dessa forma. Mas isso não é toda a conversão. Faz parte da vida de um convertido, mas não é o que de fato é a conversão, um novo nascimento. Mas, em penúltimo, as pessoas confundem muito a conversão e o novo nascimento genuíno como cumprir uma demanda ritualística de uma demasiada denominação. E o que eu quero dizer com isso? A pessoa acredita que porque se batizou, porque fez uma profissão de fé, seja qual for a forma como a sua denominação procede nesse sentido, a pessoa acredita que porque cumpriu ali as demandas que a igreja pede e que a igreja tem ali como um sacramento, por exemplo, que é o batismo, só porque cumpriu essas demandas, a pessoa pensa que de fato nasceu de novo. Existe um apelo ao simbolismo do que a água do batismo pode fazer por alguém. Então, isso não quer dizer que a pessoa nasceu de novo. Não quer dizer. Às vezes a gente ouve por vezes aquele assunto entre nós. Olha, mas esse batizou na igreja. E às vezes isso faz parte da conversão genuína? Sim. Faz parte do novo nascimento? Claro que sim. Uma pessoa que nasceu de novo, que se converteu de fato, ela vai se batizar, ela vai cumprir as demandas de sua igreja, vai cumprir a declaração de fé, confissão de fé, fazer uma profissão de fé de sua igreja. Logicamente que sim, mas isso não é todo o novo nascimento, não é toda a conversão. Não quer dizer que se alguém se batizou e cumpriu essas demandas da denominação, ela se converteu de forma genuína. Mas por último, as pessoas também podem confundir a conversão e o novo nascimento genuíno com o engajamento na igreja em termos de ações que a igreja promove, com um cargo. Por exemplo, em João capítulo 3, a gente tem um homem chamado Nicodemos que tinha um grande cargo no seu tempo. Era um fariseu e a Bíblia diz que era um dos principais dos judeus, mas ele não compreendia nada do que era o novo nascimento. Então, ter um cargo, ter um título em uma denominação não quer dizer e não comprova que de fato uma pessoa nasceu de novo. A gente poderia intitular tantas outras características, mas para não prolongar, eu quero te dizer de fato o que é conversão e o que é um novo nascimento. A conversão é a consciência de um autêntico arrependimento. É ter na consciência um autêntico arrependimento. E esse arrependimento, ele é caracterizado pelo abandono do pecado e pela confiança em Cristo. A conversão, ela se evidencia por um novo direcionamento, um novo estilo de vida. E Ezequiel capítulo 36, versículo 26, tem um versículo que pode nos ilustrar, nos explicar muito bem. O profeta disse: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O novo nascimento é uma transformação soberana, misteriosa, radical, mas perceptível na vida do convertido. Então, não confundamos novo nascimento com práticas como essas que aqui citadas e outras.